teu coração. Esse Deus, Ele é muito lindo. Ele é tremendo em todos os teus feitos. E não outro, não outro. Maravilhoso, maravilhoso. Nós estamos diante da tua presença. Abrimos o nosso coração a ti, Jesus.
em nome de Jesus. Um dos questionamentos que nós vamos aprender hoje na escola bíblica é sobre tradições. Domingo, na mensagem, eu estava falando um pouquinho sobre o Naamã. O Naamã, assim como muitas outras pessoas,
ele tinha uma visão muito errada das coisas de Deus. Ele não servia ao Senhor e, por conta de uma lepra, uma doença que estava consumindo ele, no desespero, acho que o grito do coração em querer viver foi tão alto que, mesmo ele não servindo a Deus, chamou a atenção de Deus. Aí uma menina que estava escrava de Israel na casa dele falou o seguinte para ele: olha, meu Senhor, quem dera que você estivesse lá no meu país, lá das terras de onde eu venho, né? Se ela fosse mineira, ela ia falar lá das bandas de onde eu venho. Quem dera que você estivesse lá, porque lá existe um homem de Deus, existe alguém que representa Deus na terra, ele é um homem sério. Se você estivesse lá, com certeza esse homem curaria você dessa lepra. E ele não perdeu tempo, ele correu atrás do milagre dele. Só que a visão que ele tinha de Deus ainda era uma visão longe, como muitos de nós temos. E às vezes nós associamos que Deus precisa fazer coisas regradinho, tem um jeito certo para fazer. Então, quando Naamã chega na casa do profeta Eliseu e ele bate na porta, né, trouxe um carregamento de ouro, vestes, prata, o que você pensar? E o profeta nem abriu a porta para ele. Nossa, pastor, que mal educado. Mas estava testando o coração. Às vezes a gente só olha o superficial. Ele mandou o servo dele, Geazi, e falou com ele assim: ó, vai lá e diga para o Naamã que, se ele quiser ficar curado, ele desça nas águas do rio Israel, do rio Jordão, e ali ele mergulhe 7 vezes e ele vai ficar curado. 2 lições nós tiramos ali: fé e obediência. Primeiro, Naamã teria que acreditar no que o profeta falou, e obediência naquilo que o profeta mandou. Mas só que o Naamã ficou na hora, ele ficou indignado, esqueceu até que estava doente. Qual era o propósito dele ali? O propósito dele ali era sair dele curado. Ele foi em busca de uma resposta. Mas o que ele saiu resmungando? Sabe aquela pessoa que fica brava e sai resmungando? Naamã foi bonzinho. Eu andei tanto, fiz uma viagem tão longa para chegar aqui e o profeta nem me receber. Cheguei aqui, me manda um empregado, né, um empregadinho, a gente pode aumentar um pouco aí a fala, parafrasear, achando que ele ia vir, sair lá de fora, me receber, né? Não, está vindo um homem de fora, vem buscar a cura, vem buscar Deus. Não, ele manda um empregado, um homem importante, né? Manda um empregado me receber, e o pior de tudo, e ainda me manda me banhar na água mais podre que ele. Não, ele está de brincadeira com a minha cara. Não, ele está de brincadeira comigo. Não, eu vou embora, revoltado. Achei que ia sair, botar a mão na minha cabeça, fazer aquela oração, fazer aquilo. Isso ficou uma grande lição para a gente, irmãos. Nem tudo é como a gente pensa e nem tudo é como a gente quer. Deus tem uma maneira tão simples de trabalhar que Ele nunca vai trabalhar igual na vida de ninguém. Eu até comentei do caso no domingo, foi da irmã que era de uma das igrejas que eu pastoreei. E por fim ela acabou até saindo da igreja, porque ela enfiou na cabeça que Deus tinha revelado para ela que o batismo dela só ia valer se fosse numa cachoeira. E eu ainda expliquei para ela, falei: minha irmã, Deus, se Ele quiser batizar a senhora com o caneco d'água, o que Ele pode fazer? Não, mas tem que ser na cachoeira. Falei: minha irmã, e se a gente não encontrar uma cachoeira para batizar a senhora? Ah, pastor, eu vou ficar sem batismo. Não foi o que aconteceu. Eu fiz, eu acho, uns 3 ou 4 batismos lá nessa igreja que eu fiquei, né, lá na cidade da Serra. E assim, ela foi ficando. Porque ela enfiou o que tinha que ser assim, mesmo mostrando na escritura que praticamente Felipe batizou o eunuco numa pocinha de lama, que a gente não sabe se formou de água da chuva ou se tinha uma nascente que correu para a estrada, ele não sabe. Mas diz que tinha uma poça de água ali, e o eunuco falou: o que impede de eu ser batizado? Então, às vezes, por causa das tradições que a gente foi ensinado, a gente acha que Deus tem que trabalhar daquele jeito, regradinho, como Naamã pensou. Se ele saísse, botasse a mão na minha cabeça. Mas nem sempre, irmãos,
vai acontecer de Deus usar alguém para botar a mão na nossa cabeça. Bom, igual eu fui curada quando eu conheci o ministério. Fui curada de algo que o médico não quis saber, né? Já tentei de tudo. O pastor já tinha largado de mão também, porque não acreditava em cura, como deveria se acreditar. Então, assim, eu fiquei, como diz, eu falei, Deus não existe, não, porque não é possível que Ele vai querer que eu sofra dia e noite. E aí, diante de uma televisão, sem imagem, irmãos, só tinha um chuvisco e uma voz, dizendo, não, vira de canal que eu vou orar, Deus vai te curar. Com um voto de confiança eu contei, mas eu poderia ter feito o quê? Já fui na igreja que deu certo, já fui no médico que deu certo, então essa voz na televisão não vai falar comigo nunca, vou virar de canal. Eu normalmente faria. Mas o que aconteceu? Eu fui curada. Pela primeira vez na minha vida eu entendi o que era cura e recebi a cura, para a glória de Deus. Eu já contei aqui que os bichos andavam debaixo da minha pele. Era uma coisa tenebrosa, aquilo coçava, aquilo doía, aquilo queimava. Tudo que você pensar eu fiz, tudo. E aí o pastor chegou a falar assim, mano, eu já não sei mais o que eu faço, já ungi isso aí umas 3 vezes. Mas ele não estava acreditando. Não estava me ensinando a acreditar, então a obra não ia ser feita. Então o que acontece? Às vezes nós invalidamos a palavra de Deus por causa dessa maneira errada da gente achar que as coisas têm que ser da nossa maneira. O Naamã quase perdeu a bênção dele por achar que ele tinha que sair, botar a mão na cabeça dele, o profeta sair, botar a mão na cabeça dele, orar, invocar a Deus, fazer aquela coisa toda para ele ser curado. A irmã lá, né, como eu falei para vocês, sigo nas redes e vi lá que não está frequentando a casa de Deus, postando foto de bebida, então não está servindo a Deus mesmo. Precisa nem de alguém falar, botar fato não há argumento. E talvez poderia ser o caso do próprio Filipe, que foi levado pelo próprio Jesus até aquele caminho onde o mundo estava lendo as Escrituras, e talvez o Filipe poderia responder para o mundo: não, só batizo se for no Rio Jordão, porque era onde todo mundo na época se batizava. Então, às vezes, irmãos, por causa dessa mania de querer as coisas do nosso jeito, controlar tudo, a gente pode até invalidar aquilo que Deus tem para a gente. Amém? Então nós vamos começar aí no Marcos capítulo 7, versículo 5. E depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: por que não mandam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem com as mãos por lavar? Aqui eles estavam discutindo o lugar de lavar a mão. Olha só. Porque os discípulos não lavaram as mãos antes de comer. Hoje a gente tem que se lavar as mãos numa regra de etiqueta, A briga aqui estava por causa de lavar as mãos, olha só. Seus discípulos não lavaram as mãos antes de comer, estão lá comendo. Mas, meu irmão, fala para mim, quem está com fome, vai lembrar de lavar a mão para poder comer? Quem está com fome, irmãos, de Deus, trazendo para o espiritual, quem tem fome da palavra, não vai ficar reparando na tradição que tem que ser assim, tem que ser assado. Tem que ser, não, porque se não for daquele jeito, ela vem como ela está, irmãos. Ela vem do jeito que está. Não, mas é porque eu aprendi assim. Às vezes não passa pela nossa cabeça o jeito que a gente aprendeu pode dar errado. O jeito que a gente foi ensinado pode dar errado. Então, por isso que o apóstolo Paulo, ele diz lá em Romanos 12:2, que todos os dias nós temos que renovar o quê? A nossa mente. Tem gente que não renova a mente, irmão. Está lá na época da lamparina ainda contra quando o negócio está elétrico. Não, porque eu cresci na lamparina, então vai ter que ser na lamparina. Hoje eu estava ouvindo uma pastora pregando e ela estava falando que a criação dos filhos hoje não é diferente dos de antigamente. Não adianta a gente tentar colocar aquele mesmo jeito, porque não vai funcionar. Por quê? Porque muita coisa na nossa geração de agora mudou. Eu sempre brinco com os irmãos, E no nosso tempo, o pai e a mãe só faziam o quê? Bastava um
olhar. A gente entendia, né? Hoje em dia, irmãos, não vai funcionar assim. Pastor, então como é que nós vamos fazer? Largar para lá? Não. Eu tenho que renovar minha mente, buscar sabedoria em Deus para lidar com aquela nova situação. Tudo é aprendível, irmãos, tudo. Ninguém sabia olhar a hora no relógio assim, porque o primeiro relógio que foi feito de sombra. Você sabia disso? Era um pauzinho ficado no chão, que as pessoas contavam a hora de 6 da manhã a 6 da tarde. Tiveram que aprender a mexer num relógio digital como esse, analógico como esse. Tudo é aprendido, irmãos. Só que às vezes a pessoa fica, não, eu só sei fazer se for daquele jeito. E às vezes a gente invalida o novo de Deus na nossa vida. Tanta coisa para colocar em pauta com Jesus, bater boca com Jesus por causa de lavar a mão ou não. Porque é a nossa tradição. E por causa disso, irmãos, eu quase afundei o meu ministério. Porque a tradição diz que só homem pode pregar. E eu já cheguei em igrejas que as pessoas ficavam horrorizadas. De além de eu ser uma mulher pregando, ainda usando o quê? Calça. Nossa, ela está pregando. Não, mulher pregando de calça. Porque enfiaram na mente que mulher só poderia usar saias. O altar pertence só aos homens. Mas a própria Bíblia diz que para Deus não há mais nem macho, nem fêmea. É para irmos fazer a obra de Deus. Mas na Bíblia não tem escrito pastora. Mas na época também na Bíblia não tinha advogada. Então eu não posso usar o serviço de uma médica, de uma advogada, porque na Bíblia não tinha. Olha a época, irmãos. Ela é atual para aplicarmos nos nossos dias. E em tudo a gente tem que pedir sabedoria a Deus. Aí Jesus continua com essa aqui, versículo 6. E ele respondendo disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ou seja, vamos pegar o exemplo aí no lar. Estava lá todo mundo, glória a Deus, aleluia. Mas na hora de botar em prática o mandamento, que todo aquele que crê e for batizado será salvo, ela não quis colocar o cabo bendito no churuto. Olha só como é que as coisas, o diabo engana as pessoas. Talvez aquele seria um processo que ela deveria passar, ela está servindo Jesus muito melhor que isso. Mas foi invalidada por quê? Por causa de algo que ela enfiou no coração. Muitos é pela tradição. Vamos continuar aqui, você vai entendendo. 7. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de quê? De homens. Aí você começa a pegar pessoas que se aproveitam, irmãos, da ingenuidade do povo, para enganar mesmo. Se aproveitam. Eu já tive casos na igreja, irmão, da pessoa achar que ia para o inferno por causa de um corte de cabelo. Como é que a mentalidade das pessoas é tão pequena? O que vale mais para Deus, sua alma ou seu cabelo? Foi a pergunta que eu fiz para a pessoa. Mas é porque na Bíblia está dizendo que o cabelo é o véu da mulher. Mas a tradição daquela época era isso, irmãos. Mas por que Paulo falou que o cabelo das mulheres naquela época era o véu delas? Porque as prostitutas raspavam a cabeça na época. Queria conhecer uma prostituta na rua, procurava uma de cabeça raspada. Não precisava de plaquinha, olha, eu sou uma prostituta. Não, era só raspar a cabeça. Eles entendiam que a mulher de cabeça raspada era uma prostituta. Então Paulo disse: então convém que as mulheres, para esse sentido, naquela época, no movimento, por quê? Porque tinha muita prostituta que estava se convertendo. Então elas teriam que deixar aquela prática de cabelo careca e deixar crescer. Mas a pessoa pega um trechinho da palavra de Deus e começa a implantar doutrinas dentro da igreja. Aí sabe o que acontece? O peso da doutrina a pessoa não suporta e desvia. E causa muito mau testemunho, muito mais mau testemunho lá fora do que até antes dela se converter a Jesus.
que nos suportou, porque não pode isso, não pode aquilo. Irmãos, tudo a gente tem que dosar com o Espírito Santo de Deus. Não é eu que tenho que falar para você. É igual, época de Santa Ceia, o de Santa Ceia. Eu não posso chegar aqui e falar, irmão, você não pode tomar ceia não, tá? Porque eu acho que você tem pecado. Não posso fazer isso. A Bíblia diz o quê? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Mas tem gente que está tomando a Santa Ceia, está olhando lá, fulano tomando ceia. E não sei não, hein? Às vezes está lá se condenando e condenando o outro também. Porque quando ela julga, ela também é julgada. Então assim a gente vê que o Evangelho não está mais puro, irmãos. Está cheio de coisinhas que cada vez mais afastam pessoas de Jesus. Servir Jesus é a coisa mais linda, é a coisa mais libertadora. Jesus não chamou ninguém para ser escravo. Ele nos chamou para ser livre. Pastor, mas se for assim vai virar bagunça. Não sabe por que não vai virar bagunça? Porque o Espírito Santo constrange a gente do que pode e do que não pode. É o que Jesus falou? O Espírito Santo vai te fazer vocês lembrar das minhas palavras e vai te ensinar o que você deve fazer. Mas aí a pessoa lá, imagina, se condenando por causa de um corte de cabelo. Ou muitas mulheres com chamado de Deus para pregar o Evangelho, porque a tradição diz que mulher não pode pregar. Tem gente, irmãos, que está invalidando o novo de Deus nas suas próprias vidas, que estão presos, apegados a coisas que faz a presença estar perto, mas o coração está o quê? Longe. Porque deixando o mandamento de Deus, retendes o quê? A tradição dos homens. Aí ele deu o exemplo do que estava sendo discutido, né? Como lavar dos jarros e dos copos, e fazer muitas outras coisas semelhantes a essa. Irmãos, é porque assim, a gente não tem tempo aqui para ficar contando essas coisas. Mas nesses 25 anos do Evangelho já vi tanta sandice, irmão, que eu, olhando para trás, eu fico assim, meu Deus, como é que a pessoa ainda diz que serve a Deus? Tinha um irmão na porta da igreja, eu nem era pastor ainda não, era só, estava começando a obra, ele ficava na porta da igreja, né? Recém-convertido, e achou que só funcionava daquele jeito. A gente passava, irmãos, né? Cada lugar tem seu comprimento. Quem já morou no interior sabe qual é o comprimento da roça. Não é assim? Passa de carro, você não conhece a pessoa, mas o comprimento é esse. Aí esse irmão na porta da igreja, ele ficava lá. Aí a gente passava, cada um tem a sua maneira, né? Uns dão boa noite, outros já chegam perguntando, está tudo bem? Outros dão uma paz, outros dão uma paz do Senhor. Ele não, só servia se fosse aquela extensão, a paz do Senhor Jesus Cristo neste lugar. Bom, até terminar de falar isso tudo, já estava uma fila de gente querendo entrar na igreja. Mas se não respondesse ele assim, na próxima vez ele não te dava paz. Sério, irmão? Estou falando sério. O pastor só está brincando. Não, estou dando vontade, nem posso brincar com os negócios, mas era assim. E se você desse só paz, ele retirava a mão e não respondia. Tinha que ser completo. E na mente dele tinha que ser completo. Gente, às vezes eu cumprimento os irmãos assim. Paz, irmão, tudo bem? Vai mudar o quê? Eu estou dando o que eu tenho. Eu estou dando a paz de Jesus que está comigo. Mas aí a pessoa cria uma tradição que se não for daquele jeito, irmãos, é tanta bobeira que isso só afasta as pessoas de Jesus. As pessoas nem querem frequentar mais a casa de Deus por causa das bobeiras delas. Se a pessoa sente a vontade de falar sua paz, a pessoa faz. Você sabe como é que Jesus cumprimentava os discípulos? Paz seja convosco. Só isso. Paz seja contigo, paz seja convosco. E às vezes alguém não vem inventando uma ladainha, uma coisa, né? Inventa isso, inventa aquilo, porque
pode ter um ar-condicionado porque na época de Jesus não tinha. Claro, irmão, nem foi inventado ainda. Na época de Jesus nem energia tinha. Mas às vezes as pessoas ficam, sabe, bitoladas com um negócio e elas perdem a pureza e a alegria de servir Jesus. Não pode isso, não pode aquilo. Então pode o quê? Se for para a liberdade que Jesus nos libertou, ele tem que ser livre para servir a Deus, com alegria, com singeleza, simplicidade, né? Ah, mas só vai funcionar se for um terno, só vai funcionar se for assim. Vamos continuar. E olha aqui, ó, 9. E dizia-lhes: bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. É mais tradição guardar o que a pessoa colocou ali como tradição do que guardar o que Deus mandou. A simplicidade do Evangelho. Aí a gente para e olha e vê quanto o povo de Deus, porque os fariseus aqui, né, no versículo 5, os fariseus e os escribas não eram ninguém não, irmãos, era gente dentro da igreja. Como eu, como você, como eu. A gente frequentava. A gente tinha cargo dentro da igreja. Aí você percebe o quanto o povo de Deus, estando dentro da casa de Deus, anda longe de Deus. Porque sempre tem uma coisinha, não, tem que ser assim. Tem que ser assado. Não, se não for dessa maneira, eu não faço. Se não for do meu jeito, eu não quero. E quantas bênçãos a gente perde por isso, né? Vamos generalizar para não falar só de uma pessoa, né? Versículo 10. Porque Moisés disse, aqui Jesus começou a trazer um exemplo simples, irmãos. Porque Moisés disse: honra teu pai e a tua mãe. E quem maldisser ou o pai ou a mãe deve ser punido de morte. Você está falando do mandamento. Você quer ter vida? Honra pai e mãe. Você vai ter vida longa na terra, né? Mas começa a desrespeitar pai e mãe, os dias são assim, ó, encurtados, só sofrimento. Mas aí ele continua dizendo, dando o exemplo aqui do segundo mandamento como promessa, né? E ele diz no versículo 11: porém, vós dizeis, se um homem disser ao pai ou à mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor, nada mais lhe deixais fazer por seu pai e por sua mãe. O que quer dizer isso? Que naquela época, os fariseus, os escribas, eles usavam essa corbã aqui, que era uma oferta dada a Deus, para tirar o compromisso de ter que cuidar do pai e da mãe na velhice, para tirar o direito do pai e da mãe das conquistas que o filho tiver. É um exemplo assim, né? Eu sou filha única. Meu pai e minha mãe vivos, graças a Deus. Né? Eles já estão, né? Meu pai já aposentou, minha mãe está indo para a idade de aposentar. Mas naquela época não existia aposentadoria, né? Na velhice dos pais, eram os filhos que cuidavam, ou ficavam pela rua mendigando. Então, o mandamento, que era a lei de Moisés, era para ser executado, não cuidar deles até o fim. Eles cuidaram do filho, agora é a vez do filho cuidar do pai quando necessita. Só que às vezes o filho adquiria muitos bens, muitas riquezas. Aí eles queriam fazer o quê? Tirar o corpo fora. Eles iam lá, davam uma oferta, e representavam o sacrifício a Deus, para sair fora de cuidar daquele pai e daquela mãe. Não, já fiz um voto com Deus, já dei aqui o dinheiro, agora eu não tenho mais compromisso nenhum com esse pai e com essa mãe. Tudo por causa do dinheiro. E não é diferente hoje, irmãos. A gente vê muito filho abandonando pai e mãe para correr atrás dos seus próprios interesses. Ah, mas o pai é ruim, a mãe é ruim. Não interessa, é pai e mãe. Vai ser pai e mãe reza a Deus. Até depois da morte vai continuar pai e mãe. E é mandamento. A Bíblia diz: honrar é pai. A gente traz no físico e também a gente traz no espiritual. A mãe como igreja, o pai que é Deus. Então a gente honra das duas formas. E aí o que acontece aqui, ó?
fazer por seu pai ou por sua mãe. Não, já dei oferta, não tem nada com isso não. Já lavei minhas mãos, paguei meus pecados, que tudo era comprado com dinheiro. Né? Vai lá, faz um sacrifício, mata um carneiro, o pecado está pago. Faz uma oferta, não tem obrigação nenhuma com esse pai e com essa mãe. A vida é assim, não é diferente hoje, irmão, se a gente for olhar. Às vezes a pessoa quer comprar, usar o dinheiro para comprar tudo, mas ela não consegue comprar nada. E aí o versículo 13 diz aqui, ó, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós ordenastes e muitas coisas fazeis semelhantes a esta. Então a pessoa está cheia de tradição. Ela honra mais a tradição, né? Quando eu falei questão de quadrilha, essas festas típicas aí. Ai, pastor, mas é tradição de quem? Se nem Jesus guardava as tradições. E tem filho de crente indo para a quadrilha e pai tirando foto postando. Que tradição você está seguindo? Né? Então hoje também eles fazem isso. Eles começam a usar as coisas da igreja para tirar o corpo fora da responsabilidade espiritual. Qual é a responsabilidade espiritual para ter longa vida? Cuidar de pai e mãe. Honrar o pai e honrar a mãe. Qual é o mandamento que a Bíblia ela nos dá para sermos pessoas prósperas? Trazer todos os dízimos à casa, dízimos e ofertas à casa do pessoal. É mandamento, está na Bíblia, é mandamento. Mas o que as pessoas hoje em dia fazem para não ter esse compromisso com Deus? Vai lá, compra uma cesta básica e dá para o faminto. Vai lá, você não precisa dar o dinheiro na igreja. Dá dinheiro na igreja, já começa errado, né? Primeiro que a gente não dá dinheiro na igreja, a gente devolve a Deus que é de Deus. Né? Mas aí eles começam a buscar um monte de versículo para embasar aquilo. Né? Eles começam a achar um monte de versículo, não, porque está escrito que no Novo Testamento não tem dízimo, está escrito nisso, que aí a pessoa com a mente fraca, ela vai seguindo as doutrinas dos homens e invalida a palavra de Deus. Aí outra coisa também, os chamados desigrejados. Que é isso, pastor? Então a pessoa que era da igreja simplesmente decidiu sair da igreja. Porque Jesus ele não era pegado a placa de igreja nenhuma. Né? Eles começam a botar as coisas de Deus para invalidar aquilo que o próprio Deus deixou na palavra para nós. Né? Mas para mim servir a Deus eu não preciso estar dentro de uma igreja. Mas a Bíblia diz que não é para deixarmos a igreja como é costume de alguns. Conflita, irmãos. Conflita, por quê? Porque a pessoa não quer ter compromisso de fidelidade com Deus, porque o dinheiro está falando mais alto no coração. Ela não quer gastar a juventude dela cuidando de velho, vou botar logo assim, né? Ela não quer gastar o tempo dela ficando dentro de uma igreja para buscar a Deus. Eu busco em qualquer lugar. Se buscasse, estava até bom. Mas ela fala isso, ela também não busca. É só para mascarar, irmãos, a tradição humana que está dentro do coração. E ainda briga. Se você for falar com um pessoal desse, eles ainda arrumam briga com você. E eles estão certos. Irmãos, nem eu estou certo, nem eles estão certos. A única coisa que é certa é a palavra de Deus. Contra a fábula não há argumento. Contra a palavra de Deus não tem argumento. Não tem argumento. E aí Jesus continua dizendo aqui, 14. E chamando outra vez a multidão, diz: ouvi vós todos e compreendei. Nada afora do homem que entrando nele possa contaminar. Mas o que sai dele, isso é o que contamina o homem. Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. Depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os seus discípulos o interrogavam acerca dessa parábola. E ele lhe disse: assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis tudo que de fora entra no homem não pode contaminar? Versículo 19. Porque não entra no seu coração, mas no ventre, é lançado fora, ficando pura todas as comidas. Jesus estava falando, esse pessoal está preocupado com impureza, de lavar a mão para comer.
A comida vai para o estômago, depois é lançada fora, não vai ficar lá dentro. Mas as outras coisas que entram fora disso aqui que ele estava falando, que era a avareza, a desobediência, elas ficam dentro, irmãos. Elas não são jogadas fora quando a pessoa vai no banheiro. Ela fica dentro. Dentro aonde? Do coração. Aí ele diz aqui, no 19, 20, perdão. E dizia: o que sai do homem, isso é que contamina o homem. Porque do interior do coração dos homens saem o quê? Os maus pensamentos. Olha só. Jesus falou: o que é uma mão suja na hora da comida, em comparada à podridão que está dentro do coração? Olha a comparação. O que é um rio sujo para quem está procurando a cura? Jesus começou a mostrar a realidade, que as coisas não são como a gente pensa. A gente quer ser regradinho para tudo, né? Ele diz aqui, do interior do coração, lá do fundo, né? Dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, olha quanta porcaria, né? Os furtos, né? Roubará o homem a Deus, né? Os furtos, a avareza, a pessoa fala: não, dá a cesta básica, mas às vezes nem a cesta básica está dando. Só sabe falar, né, gente? Ele diz aqui, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Então tudo está dentro, irmãos. E é isso que nós temos que buscar. Pois Jesus falou: quem tem ouvidos, ouça. Sai fora desse negócio, não, de tudo tem que ser daquele jeito. Todos os dias a gente tem que pedir: Espírito Santo, me ensina. Me ensina. Espírito Santo, limpa o meu coração. Se lá no fundinho eu estou com inveja de alguém, se lá no fundo eu estou pensando mal de alguém, o que está brotando no coração? É isso que está contaminando. Não é uma suja que você vai lá e come. Não, o máximo que vai dar uma briguinha. Mas nos dias de hoje é tanto glória, não tem nada. Deixa eu ficar no brigo no segundo que rodava antigamente, né? Antigamente você era no brigo pelo nariz, pelo ouvido, tudo que você pensar tinha um brigo. As crianças eram tudo barrigudo, tudo briguento. Hoje em dia não tem tanto ainda, não tem tanto. É tanto cloro na água, tanta coisa que põe, sai arrancando tudo. Mas Jesus não está preocupado com essas coisas. Ele está preocupado com o corpo. Ele é preocupado com a alma. E se você quer salvação, irmãos, se quer que sua família seja salva, sai fora dessas coisas. Pede Espírito Santo todos os dias, me ensina, me faz lembrar do que Jesus já falou comigo. Limpa o meu coração, renova a minha mente, abre minha mente, Senhor. Se eu sou uma pessoa com a mente fechada, não consigo evoluir, se está atrapalhando, Senhor, me usar para salvar a minha família, eu tenho que pedir isso. Jesus, abre a minha mente, senão eu vou ficar com esses fariseus aqui, cheio de tradição, não vou conseguir conquistar ninguém para Cristo. Então é isso que nós temos que pedir hoje. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus Cristo, coloque de pé. Vamos buscar essa transformação. Limpa o meu coração, Jesus. Limpa o meu coração, Jesus. Limpa o meu limpa
Jesus está ministrando sobre você aqui hoje. O Espírito Santo está sondando o teu coração. Jesus está mostrando, o povo estava tão preocupado com tradições, com lavar de mãos, lavar de copos, de jarros, que as coisas deveriam ser feitas daquele jeito, de tal jeito, que as coisas mais importantes que deveriam ser lembradas e obedecidas estavam sendo esquecidas. Pessoas tirando fora suas responsabilidades como filhos de Deus e cumprir o mandamento. Ah, meu Deus, e o coração tão entupido, tão preocupado em lavar as mãos, deixar as mãos limpinhas, os copos limpinhos, os pratos, os talheres, os jarros, e muitas vezes o coração estava ali apodrecido, um coração cheio de mágoa, um coração cheio de ódio, de revolta, de invejas, maquinando coisas. Meu Deus, o negócio era feio demais. Por isso que Jesus diz: por fora pareciam sepulcros, por fora tudo calhado, tudo bonitinho, mas por dentro era podridão. E Pai, Deus me livre de sermos assim. Ah, meu Deus, Deus me livre de ter um coração com uma mente tão apodrecida, a ponto de o Senhor nem querer estar perto de nós. Oh Jesus, Jesus. E na verdade, Pai, é que nós precisamos do Senhor mesmo, para nos mostrar até o caminho que muitas vezes nós tomamos errado, das coisas que fazemos e julgamos ser certo, e muitas vezes elas são erradas. Então por isso nós precisamos da tua palavra que nos diz, para iluminar, nos direcionar cada passo nessa vida, para que ninguém da nossa casa se perca. Porque se as pessoas lá, como Paulo, inspirado pelo Espírito de Deus, diz: olha, não vai ser bom a gente zarpar daqui, porque a viagem vai ser incômoda, mas eles preferiram crer mais no que dizia o capitão, o mestre dos mares, do que dizia Paulo, servo de Deus. E às vezes a gente está assim,
acreditando mais nos outros naquilo que o Senhor Jesus está falando. E o que aconteceu naquela viagem? Quase morreu todo mundo. O navio se quebrou, se arrebentou. As cargas que eram preciosas, que eram bens, se perderam. E por amor a Paulo, aquelas vidas não se perderam. Mas olha quanto prejuízo. E às vezes, Pai, por não lhe ouvir, nós estamos perdendo pessoas boas na nossa caminhada. Estamos perdendo o melhor da vida. Estamos tão ali presos a tradições que o melhor da vida está passando. E a gente ainda questiona a Deus. Senhor, mas a tua palavra está dizendo que se eu ouvir, eu não comer o melhor da terra. Eu estou aqui comendo pão que já passou. Mas talvez é um pão que você não está ouvindo. Está seguindo tradições. Está crendo mais no homem do que em Deus. Então é nessa hora que Jesus precisa entrar mesmo na nossa vida. Precisa entrar no nosso coração. O Espírito Santo precisa ir lá dentro. Lá no fundo. Onde a gente acha que não tem nada. Jesus vai lá no oculto, onde eu nem consigo enxergar. E traz à tona o que precisa ser lançado fora. Traz à tona o que precisa ser transformado. Se você pedir isso, Ele vai te mostrar. Se você falar, Jesus, quero recuperar meu casamento, me mostra onde eu estou errando. Jesus vai tirar sabedoria. Jesus, não estou conseguindo lidar com esse filho, não estou conseguindo lidar com essa filha, não estou conseguindo lidar com esse vizinho, com esse patrão, com essa pessoa, me ajuda. Ele vai te ensinar a lidar com essa pessoa. Ele vai te dar sabedoria, vai te dar palavras, vai te dar estrutura para aguentar. E você não vai perder nada na caminhada. Nem o barco, nem as cargas, nem ninguém. Todos quando Deus deu na sua mão, o Senhor vai preservar. Cada membro da sua casa você está orando, buscando. Cada sonho, cada projeto você coloca na mão de Deus. Você vai comer o melhor da terra. Você vai viver longos dias se você guardar os mandamentos, que são como promessas na nossa vida. Ah, não, mas eu ouvi dizer que não precisa disso, não precisa ter cuidado. Na multidão tem muita gente que fala, mas poucos são que realmente falam com Deus. Comece a observar a palavra. Comece a andar na palavra, debaixo do Espírito, da direção de Deus. As coisas vão começar a se acertar. E você vai começar a ter a alegria de viver novamente. Você vai voltar a sorrir, você vai voltar a ter esperança. Você vai até planejar coisas que você tinha deixado para trás. Não, pastor, agora me deu um fôlego de vida, me deu uma alegria. Eu quero viver. Então viva, amigo. Viva. Jesus veio para isso mesmo. Para te dar vida e vida com abundância. A vida não tem que ser um desastre, não. A vida não tem que ser de miséria, não. Tem que ser de doença, tem que ser de perdas, não. Se Ele quer trazer vida com abundância, meu irmão, na hora de você começar a viver isso. Jesus, é só pelo teu Espírito. Não por força, não por violência. Tem gente que está de tradição que enfiar a Bíblia de goela abaixo nas pessoas. Quer abrir a cabeça da pessoa, olha, a Bíblia. Mas ela, às vezes nem ela está seguindo a Bíblia e enfiar a Bíblia nos outros. É hipócrita. Finge que está fazendo, mas não faz. E às vezes a gente quer achar culpado porque as coisas não estão dando certo. Nós que estamos invalidando a promessa. Mas essa culpa hoje. Porque o Espírito Santo operando em nós, a palavra ao nosso favor, a sabedoria de Deus, vai nos direcionar para coisas grandiosas. Para que as promessas se cumpram na nossa vida. E possamos dizer de boca cheia: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Prosperidade é dom de Deus. O meu Jesus quer que eu tenha saúde. Tudo que a palavra diz a respeito, é que nós tomaremos posse. Por isso nós pedimos ao Senhor: não nos lance fora da tua presença, mas nos conduza no caminho santo, do qual o mundo não passa. E nós invalidamos agora as obras do inferno na nossa vida. E dizemos: maldito, que
que implantou tradições na nossa mente, que implantou tradições na nossa casa. É aquele famoso tem que ser assim. Eu te repreendo agora, em o nome de Jesus. Será a segunda palavra de Deus, na direção de Deus, para a glória de Deus. E assim, Pai, eu abençoo essa pessoa que é representante da família aqui na casa do Senhor. Que ela seja não só um representante, mas uma porta bem aberta para que o Senhor venha passar e trazer a salvação à casa desta pessoa, como todos aqui. Pela tradição, Jesus nunca poderia entrar na casa de Zaqueu porque ele era um publicano. Mas ainda bem que Jesus não dá nas tradições. Jesus veio trazer vida e vida não merece. Que possamos ser curados, transformados na luz da palavra de Deus, para a glória do Pai, em nome de Jesus. Você diz amém? Graças a Deus e aplauda Jesus Cristo, para a glória de Deus.